A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículos 19 a 21, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus maravilhoso, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, até a Tua casa. Obrigada porque o Senhor colocou esse desejo no nosso coração de estarmos aqui. Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nesse lugar. Que o Teu amor que enche e preenche em plenitude os nossos corações possa fazer morada todos os dias no nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigada pela porção individual que o Senhor já separou aí no céu para cada uma de nós. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoamos, Senhor, a pregadora, para que o Senhor possa usá-la como Teu instrumento. Que ela seja a boca das Tuas palavras e que possamos sair daqui hoje, Pai, muito melhores do que nós estamos chegando. É assim, Senhor, que nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Só Ele Glória tem poder a Deus. de batizar com fogo. Eita, Deus maravilhoso, Deus tremendo. E se você deseja Queria chamar aqui ao púlpito ser batizado com esse Espírito, uma soldada. saiba que Ele também é interessado em lhe batizar. Uma das coisas mais lindas de viver o reino de Deus e uma das maiores preciosidades de ser uma pastora é porque a gente vê histórias, a gente vê transformações, a gente vê mudanças, a gente vê como as pessoas chegam, como as pessoas ficam e o que Deus faz na vida delas. E essa mulher de Deus, essa soldada que vai trazer a porção que o Senhor separou para nós hoje, eu conheci ela em 2017. Ela era tão frágil. Ela parecia uma porcelaninha que se triscasse, quebrava. Carregava dentro do coração dela tantas marcas, tanto sofrimento, tanta tristeza. E o Senhor foi trabalhando. O Senhor foi soprando fôlego no vale de ossos secos. O Senhor foi lapidando a alma. O Senhor foi curando as feridas. O Senhor foi renovando as memórias. O Senhor foi restaurando os sonhos. O Senhor foi enchendo ela do Espírito Santo. E hoje, eu tenho o privilégio de ter essa soldada ao meu lado. Hoje ela é uma referência para mim. É uma das soldadas que mais me ama, que mais cuida de mim. E eu tenho um amor e uma admiração enorme por ela. Quem olha para ela, ela parece uma Barbie. A Barbie mais linda e mais dócil. Mas pensa uma mulher de guerra. Quando ela abre a boca, ela é tremenda. Robertinha do pastor Ricardo, vem aqui. É linda demais, né, gente? Olha só. Vamos orar por ela. Essa preciosidade. Fica ligada, não perca nada. Que o Senhor usa a Robertinha de uma maneira especial, única e poderosa. Senhor, aqui está a tua filha, Pai. A tua escolhida, a tua amada. Aquela que tem se prostrado aos teus pés para te servir, para te adorar. Aquela que o Senhor tem, Pai, feito um vaso novo todos os dias. Aquela que o Senhor tem derramado autoridade. Para que ela possa, Senhor, proclamar as boas novas da salvação. Para ela trazer, Senhor, cura para os enfermos, libertar os cativos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor encha ela nesta noite. Encha ela com uma ousadia diferente, que ela possa, Senhor, sentir a tua presença, Senhor.
Obrigada pela vida dela. Essa amiga irmã que o Senhor me deu. Essa filha espiritual. Essa discípula amada. Oh, labaste. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Eu já quero te agradecer por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite. Estamos entregues a Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, para receber, Pai, essa porção do céu que o Senhor entregou para a Robertinha, para ela transbordar em nós. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Ai, ai. Boa noite. Não é a primeira vez, mas é como se fosse, né? Toda vez que a gente sobe aqui é como se fosse a primeira vez, né? E eu estou com o meu computador aqui, porque senão eu não me lembro de todos os versículos que eu tenho para falar para vocês hoje. E de início, né? Eu queria dizer a vocês que eu estou com um coração muito grato, né? E eu acredito que cada uma de vocês também, porque quem tem acompanhado, né, esses cultos de quarta-feira, sabe o que Deus tem feito aqui, sabe os milagres que Ele tem feito, sabe como Ele tem levantado um exército de mulheres poderosas, de mulheres soldadas, de mulheres prontas para a batalha. E quando eu falo de batalha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é a batalha espiritual, porque quer você queira, ou quer você não queira, quer você acredite, ou quer você não acredite, existe uma batalha agora acontecendo. E esse culto de quarta-feira tem nos preparado a cada uma de nós, né, para enfrentar essas batalhas, para a gente discernir, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir ver, né? E eu queria agradecer demais a vida da nossa pastora, sabe? Eu queria que a gente orasse agora pela vida dela, porque foi através da vida dela que isso aqui tomou forma, né? Foi pela obediência dela, né, de ouvir o que Deus fala para ela há muito tempo, porque a gente sabe, a gente que caminha com ela sabe que há muito tempo ela fala que ela tem um sonho de ter um culto durante a semana só para mulheres. E assim, a gente que acompanha, que anda com ela, a gente vê isso aqui tendo tomado forma. Não tem como a gente não se emocionar. Deus sabe como eu estou me segurando aqui desde a hora que eu cheguei, né, para não chorar, não atrapalhar a maquiagem e não atrapalhar aqui o que eu tenho para falar para vocês. Então, amiga, irmã, mãe, pastora, vem aqui para a gente poder orar por vocês. Eu queria que vocês se levantassem e que a gente pudesse impor as nossas mãos sobre ela e para que a gente pudesse abençoar a vida dela e agradecer. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Obrigada por essa igreja, Deus. Obrigada por esse culto, Pai. Obrigada pelos nossos pastores, Deus. Obrigada pela vida da nossa pastora, Pai. Essa mulher que tem se deixado gastar pelo Evangelho, Deus. Essa mulher que não poupa os joelhos, Pai. Ela coloca os joelhos no chão todos os dias, Pai. Pela vida de cada uma de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, Pai. Pelos nossos filhos, Pai. Por aqueles maridos que ainda vão vir, Deus. Pai, obrigada, Pai, porque ela tem sido uma filha obediente, uma filha que tem ouvido a Tua voz, Senhor. Não importa, Pai, se isso vai custar o tempo dela, vai custar a saúde dela, Pai, ela tem se colocado, ela tem se prontificado a ouvir a Tua voz e a obedecer, Senhor. Então nós queremos agora agradecer, Pai, levantar um clamor pela vida dela, Deus, e dar graças a Deus, Pai, para que o Senhor possa continuar falando a ela, Pai, e para que ela possa continuar discernindo, Deus. Obrigada por essa igreja, Pai, obrigada por cada um que está aqui, obrigada pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos liberdade de Te adorar, nós podemos estar reunidas aqui para falar e para ouvir da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Pai. Nós pedimos uma bênção especial sobre a vida da nossa pastora, sobre a vida das gerações dela, que hoje representadas pelo Filipe, Deus. Obrigada, Pai, porque é lindo ver tudo aquilo que o Senhor falou para ela lá atrás se concretizar aqui, Pai. E hoje nós vamos falar sobre o poder que as nossas palavras têm, Pai. Poder, Pai, de gerar vida e de gerar morte, Pai. É assim que nós oramos, nós agradecemos e consagramos a vida dela e essa igreja em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou botar meu óculos.
preciso acompanhar aqui, e eu não enxergo absolutamente nada. Eu até queria ficar sem, porque eu acho que eu fico mais bonita. Quando for tirar a foto, me avisa, por favor. Mas eu queria falar com vocês hoje. Eu já até trouxe uma palavra dessa no 559, mas hoje a abordagem é diferente, porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova. Então, sempre que ela chega para a gente, ela chega de uma forma diferente, a julgar pelo período que você está passando, né? E eu queria falar com vocês sobre o poder do silêncio da mulher guerreira. Sobre o poder daquilo que a mulher guerreira fala e do que ela cala também. E mulheres de Deus, mulheres soldadas, né? Deus tem colocado isso no meu coração. E assim, esses dias eu fiquei sozinha aí, uns 10 dias, eu nunca tinha ficado tão sozinha assim na minha casa, me senti perdida lá dentro. Eu estava estou ainda, né, com meu marido viajando, as minhas filhas também estavam viajando, eu estava de férias do trabalho, então assim, eu fiquei completamente só por 10 dias. E eu confesso para vocês que no início eu achei um pouco ruim, né? Eu falei, meu Deus, ficar tão sozinha assim, né? Com quem eu vou falar? E aí depois Deus trouxe ao meu coração uma paz muito grande e uma certeza de que aquilo tudo estava dentro do propósito dele, nada escapa ao propósito dele, né? Mas que aquele momento era um momento muito precioso, que ele queria que eu tivesse com ele, que ele queria ministrar ao meu coração sobre o poder, né? O poder que há no silêncio, o poder que há em a gente ficar calado, em a gente ouvir, sabe? A gente às vezes fala demais, a gente às vezes está no meio de muito ruído, de muito barulho, e a gente não para ouvir o que Deus tem para falar com a gente, sabe? E quem me conhece há algum tempo, e para quem não conhece vai ficar sabendo agora, eu tinha um defeito gravíssimo. Quando a Flavinha estava falando aqui, da menininha frágil e tal, mas a menininha frágil tinha uma língua que eu tropeçava na minha língua, sabe? Eu falava demais. Eu falava o que eu pensava, eu achava que isso era sinceridade. Eu falava, na hora da raiva, então, nossa, sai de baixo. Eu falava o tempo todo. Gente, eu fazia fofoca, sabe? Eu contava algo que alguém tinha me falado para outra pessoa. E às vezes eu ainda justificava. Não, eu estou fazendo justiça. Porque a gente tem isso, né? A gente, às vezes, faz coisa errada, lá no fundo a gente sabe, porque Deus colocou essa consciência no nosso coração, e a gente quer justificar aquilo de errado que a gente faz. Né? Então eu era essa menininha, né, frágilzinha, realmente eu era, mas eu também tinha uma linguinha que não cabia dentro da minha boca. Né? E, meu Deus, quem mais sofria com isso era meu marido. Olha, o que eu já falei para esse homem, acho que é por isso que ele virou pastor. Porque eu já falei muito para ele. Já falei, teve misericórdia dele. E a gente não tem noção que as nossas palavras elas têm muito poder. Eu não tinha essa noção, pelo menos. As nossas palavras, gente, elas têm poder de gerar vida e morte. Elas têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Se a gente parar para pensar que Deus criou o mundo pelo poder da palavra, vocês já pararam para pensar nisso? Só que a gente não está muito preocupado, às vezes. A gente aqui não, eu estou falando do mundo, porque aqui só tem mulher soldada, guerreira, mulher que toma conta da língua. Né? Mas as pessoas no mundo, elas não têm muita preocupação com o que se fala. Basta você ver rede social. Porque quando eu falo falar, eu falo também digitar. Né? As pessoas não têm essa preocupação, as pessoas digitam, falam tudo que vem à mente, elas não têm a menor preocupação. A gente, no Casados, a gente tem algo que a gente ensina, né, Mário, para os casais, que são os 3 filtros. Quando você vai falar, o que eu vou falar é verdade? Gente, eu posso garantir para vocês que 50% já fica retido, porque a gente recebe meias informações. O que eu vou falar é necessário? Olha, sobrou aí uns 20%, porque a gente não tem a menor necessidade de falar 80% do que a gente fala. E aí, quando vai para o terceiro, aí fica pior ainda. O que eu vou falar vai edificar? Eu garanto para vocês que eu acho que passa uns 3% daquilo que vem à nossa boca para falar. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa aprender a ficar calada, a gente precisa aprender a ouvir mais. Gente, Deus não nos fez com 2 ouvidos e uma boca à toa, não. Ou você acha que Ele fez assim porque Ele achou bonito?
tem um propósito. A gente precisa ouvir mais. A gente precisa falar menos. Há poder no silêncio. Há sabedoria no silêncio. Uma mulher guerreira, uma mulher soldada, ela sabe a hora de se calar. Ela sabe o que falar. E ela sabe com quem falar. Porque eu não tinha sabedoria alguma. Eu saía falando da minha vida para todo mundo. A pessoa me dava bom dia. Eu, bom dia, não. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Saía falando. A pessoa não queria nem saber. Tinha gente que já desviava de mim. Lá vai a mulher que fala sem parar. Porque as nossas palavras têm poder. E quanto mais eu falava, mais eu olhava para a minha vida, mais eu estava atolada. Igor, coloca para mim em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Minha versão fala assim: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa, gente, que as nossas palavras, elas têm o poder de gerar vida ou morte. Elas têm o poder de trazer alegria e de trazer tristeza. Elas têm o poder de trazer vitória ou derrota. Elas têm o poder de destruir uma pessoa. Como eu falei para vocês, eu falava da minha vida para todo mundo, eu falava do meu casamento, eu falava do meu marido, eu expunha a minha vida, né? E com isso eu me submetia a todo tipo de conselho que o mundo dá. Porque as pessoas, elas dão opinião. E se você permitir, então, elas estão sempre falando alguma coisa para você. E nesses dias, né, que eu passei sozinha, Deus falou muito comigo sobre o poder do silêncio, né? Ele falou o tempo todo. Antes mesmo da minha pastora me chamar para trazer a palavra, ele veio falando comigo, ministrando ao meu coração sobre o poder que há no silêncio. Sabe? Sobre o poder que há em a gente saber calar. E ele me falou também sobre o poder, né, sobre a necessidade que a gente precisa ter, que a gente tem, que a gente precisa criar, na verdade, de ficar em silêncio na presença de Deus. Eu não sei vocês, mas eu tinha um hábito, e eu estou mudando, e se Deus quiser, não vai acontecer mais, de chegar na presença de Deus para orar. E falar. Pedir. E aí eu pegava e me retirava e ia embora. A gente pode pedir? Claro que a gente pode pedir. A palavra fala isso. Mas é só isso, gente. Porque Deus, Ele espera que a gente tenha relacionamento com Ele. Ele é um Deus relacional. E que tipo de relacionamento é Ele? Você já imaginou, Marcela, se eu chego para você e falo, viro e vou embora? Que tipo de relacionamento é esse? Não existe. Sabe? E eu não falo, nesse caso, só de falar com a boca, não. Eu falo de calar as suas emoções, de calar a sua alma, de chegar na presença de Deus, querendo ouvir o que Ele tem para te dizer. Calma, quieta, sossega. Abre a tua Bíblia, Deus vai falar com você lá. Mas lê e medita. Porque a gente tem a mania de ler e sair. Às vezes a gente lê a Bíblia, sabe? Como se a gente estivesse querendo cumprir tabela. Não, eu tenho que ler a Bíblia em 1 ano. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas lê e medita na palavra, porque Deus vai falar com você ali. Entra na presença de Deus, sabe? Com seu silêncio interior, numa atitude de querer ouvir. Cala suas emoções. Cala suas emoções para ouvir o que Deus tem para falar para você. Entra na presença de Deus, pedindo: Senhor, fala comigo. Senhor, me explica o que está acontecendo. Me explica isso aqui, Senhor. Através da tua palavra, o que o Senhor está querendo me dizer com esse versículo aqui? E cala, ouve o que Ele tem para te falar. Amém? Mas a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra que, para mim, ela é forte, ela é um soco. A primeira vez que eu li esse versículo, eu fui jogada assim, sei lá, para fora da igreja, sabe? Se eu pudesse desenhar aqui hoje para vocês, porque é uma palavra forte. Mas nós somos mulheres fortes, né? Nós somos mulheres soldadas, então a gente precisa receber esse tipo de palavra. Igor, coloca para mim Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu vou ler aqui, tá? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós,
Ai, meu Deus, entrou uma coisa aqui na frente. Que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma. Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uau! Mulheres, a Bíblia dá uma importância enorme à palavra, às palavras. Eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram a curiosidade de ver a quantidade de versículos em que Deus fala a respeito do poder da palavra. E eu vou trazer apenas alguns aqui para vocês, porque são muitos. Olha só o que o próprio livro de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 26, diz. E eu queria que hoje a gente saísse daqui, porque esse livro é muito prático. Esses versículos, eles são muito práticos, eles são de aplicação imediata. E eu queria que a gente saísse daqui, sabe, entendendo de uma vez por todas o poder que as palavras têm na nossa vida, na vida dos outros e no mundo espiritual. Eu quero declarar aqui hoje, porque a palavra tem poder, então eu quero declarar aqui que hoje nós vamos sair daqui entendendo o que é a palavra, o que a gente gera com a nossa palavra. Amém? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se de incontaminado, eu não sei nem o que eu escrevi aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. 27, acho que eu não te passei, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Gente, o que o Tiago está falando aqui é simplesmente isso. Se você tem uma religião, cuida dos órfãos e das viúvas, mas você não freia a tua língua, a tua religião é falsa, ela não vale nada. Se você se diz cristã e você não freia a tua língua, você está enganando a si mesma. Você está se enganando, você está dizendo que você é cristã, mas olha, você não é. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo aqui é Tiago. Olha só, vamos lá para Isaías 58, versículo 9. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia.
Deus falando por meio do profeta Isaías. Cara, cuidado com a tua língua. Para de falar, para de fofocar, para de murmurar. Porque se você não parar com isso, eu não vou ouvir sobre a tua vida. E fica pior. Vocês acham que está pior? Vai piorando. Mateus 12, 36. Gente, eu oro para que o Espírito Santo traga nessa noite temor ao nosso coração, ao meu e a de cada uma aqui. Para que a gente saia daqui com temor, para que a gente saia daqui entendendo o poder que as nossas palavras têm, o poder do que o silêncio tem. Colocou? Olha isso, gente. Olha isso. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Gente, aqui é Jesus falando. Aqui é Jesus falando. E eu queria fazer uma pergunta, não precisa responder não. Pergunta para você. O que você tem falado? As suas palavras hoje, elas te condenam ou elas te absolvem? Essa pergunta eu estou fazendo para mim também. Porque é como se a gente tivesse um gravador grudado no pescoço. Tudo que a gente fala está sendo registrado no mundo espiritual. E as nossas palavras, elas são tão poderosas que Jesus diz que elas têm o poder de nos condenar ou de nos absolver, né? E eu queria muito que hoje a gente fosse ministrada nesses versículos aqui, no capítulo 3 de Tiago, sobre como a gente deve guardar a nossa língua, sabe? Sobre o que a gente não deve falar, sobre como a gente deve aprender a se calar, sabe? Sobre o poder que existe dentro da nossa boca e que a gente, às vezes, acaba deixando para lá. E quando a gente vê, a gente falou, né? Mas eu queria que hoje a gente saísse daqui de uma forma muito prática e com muito temor no coração, temor por Deus, sabendo que as nossas palavras, elas têm poder. Sair daqui sabendo que você é uma mulher que pode chegar no seu trabalho, na sua casa, sabe, com seus filhos, com seu marido e gerar vida. Mas você também tem o poder. Se você não souber utilizar essas palavras, de matar sonhos, matar autoestima, sabe, de matar tanta coisa, de destruir, de trazer tristeza. Então eu quero trazer hoje para vocês e para mim, porque quando eu falo, eu sou a primeira a ouvir. Essa palavra veio para mim. Em primeiro lugar, ela sempre vem para quem vai pregar. Né? Então, ela veio para mim, quando eu nem sabia que eu ia pregar aqui. Então, eu preciso que essa palavra gere no nosso coração um temor. Mas um temor santo. Aquele temor, sabe? E aquele arrependimento por tudo que a gente já falou, por todas as palavras torpes que a gente já falou, mas aquele arrependimento que está lá, que Paulo fala, que não é o arrependimento para a morte, não, mas é o arrependimento que gera mudança. É o arrependimento que gera metanoia, que a gente passa a fazer aquilo que é o certo, que muda a nossa cabeça, sabe? Essa é a minha oração. Então, vamos lá. Olha só, coloca para mim o versículo 1, versículo 1 de Tiago 3. Gente, enquanto o Igor coloca aqui, me veio algo aqui. Você sabe por que a palavra que a gente fala, o que a gente fala tem tanto poder? Deus criou o mundo pela palavra, né? Lá em Gênesis 1, haja luz e houve luz, né? E haja isso e haja aquilo outro. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então é claro que aquilo que a gente fala tem muito poder, né? Deus criou tudo pela palavra. Se a gente for lá para João 1, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Palavra. Quem é? É Jesus. Então a gente precisa cuidar com o que sai da nossa boca. A gente precisa aprender o poder que tem em silenciar. Sabe, o silêncio tem poder. Mas vamos lá, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos,
seremos julgados com maior rigor. Gente, o que Tiago está querendo dizer aqui para a gente? Em primeiro lugar, o que a gente não deve fazer? A gente tem que parar de dar opinião quando a gente não foi chamado para dar opinião. A gente é muito palpiteiro. A gente sai dando a nossa opinião como se alguém tivesse pedido. Sabe? A gente não foi chamado para dar opinião sobre todas as coisas. Tem até uma música aí do mundo, né? Eu sou uma... Como é que é? Eu queria ser uma... Não, esqueci. É um que fala que tem opinião... que tem uma opinião formada sobre tudo. Isso, é um trem desse aí, né? Por que a gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo? Por que você tem que dar palpite em tudo? Cara, Tiago está falando aqui. E aqui, você pode até pensar, não, ele está falando no contexto da igreja. Mestre, né, quem sobe aqui, vem ensinar e vem pregar, até é. Né, o que ele está dizendo é assim, quem sobe aqui no púlpito para falar, para ensinar, tem uma responsabilidade maior, porque está guiando a vida das pessoas. E ele vai dar conta não só da vida dele, como das outras para quem ele está guiando. Mas quer dizer também, ele está falando também para a gente, para de ficar dando sua opinião quando ela não foi pedida. E até quando ela for pedida, cuidado com o que você fala. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho certeza que sim. Pessoas que têm a mania de dar opinião sobre tudo. Sabe? Chega assim para você e fala, nossa, mas você não vai cortar o seu cabelo, não? Não, mas você não vai deixar o seu cabelo crescer, não? Nossa, mas como você engordou? Nossa, mas como você está magra? Nossa, mas e esse seu casamento? E esse seu namorado? E aí, isso e aquilo outro? Gente que não para de falar. Gente que precisa dar opinião o tempo todo. Sobre a tua vida, sobre a vida dos outros. Ou então senta do teu lado e fala assim, nossa, você viu a fulana isso, a fulana aquilo outro, dando opinião. Cara, para de falar. Para de querer ser mestre na vida dos outros. Ouve. Ouve. Gente, o silêncio, ele tem um poder. Eu vou falar para vocês, eu estou falando aqui o tempo todo do poder do silêncio, porque o silêncio nos confere um poder. E eu quero passar essa chave para vocês. É o poder da autoridade. Vocês já viram essas pessoas que falam demais? Eu tenho certeza. Quem aqui conhece? Nossa, que bom, pouca gente conhece. O povo está falando menos, eu acho. Eu conheço. Porque eu era assim, então eu já me conheci. E eu conheço até hoje gente que fala demais, gente que dá opinião o tempo todo. Sabe o que acontece com a pessoa que fala demais? Essa pessoa passa a não ser ouvida. Essa pessoa passa a ser ignorada. Porque você imagina uma pessoa que está o tempo todo falando, dando a opinião dela. Sabe, chega uma hora que que as pessoas nem ouvem mais. E aí até quando ela fala algo de relevante, passa batido, porque o relevante se perde no meio de tantas palavras frívolas e vãs. Agora, aquela pessoa que tem a sabedoria de se calar, aquela pessoa que tem a sabedoria de falar quando tem que falar e de calar, ela é ouvida. Vocês já perceberam que aquela pessoa mais quietinha, quando ela vai falar, todo mundo, opa, eu quero ouvir o que essa pessoa vai falar. E assim foi comigo. Porque como eu falava muito, eu dava muita opinião, né? Eu falava o tempo todo, eu falava muito. Eu falava o tempo todo para o Ricardo o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer, isso e aquilo outro. Chegou uma hora que ele não me ouvia mais. Ele não me ouvia. Eu não tinha nenhuma autoridade dentro da minha casa. Eu era assim com as minhas filhas também. Eu não queria ouvir nada do que ninguém estava falando, porque eu era mestra. As pessoas tinham que me ouvir. Só que a partir do momento em que eu entendi que havia poder no silêncio, e eu comecei a me calar mais, eu passei a ter autoridade, eu passei a ser ouvida. Deus me conferiu uma autoridade. Gente, Eclesiastes 3 fala, né, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de falar, mas há tempo de calar também. É sabedoria, sabe? Quando a gente fala o tempo todo, a gente não é ouvido, sabe? Então, pega essa chave, entenda que Deus quer te dar uma autoridade diferente, por onde quer que você passe. Poder do silêncio, poder de aprender a se calar, de falar na hora certa. Olha só o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4. Acho que 4:9, né? 4:9 e 10, né? Olha só, gente, isso aqui é lindo.
No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Sabe o que Paulo está falando aqui, mulherada? Cara, nesse tocante, eu não vou escrever nada, porque Deus vai ministrar no coração de vocês. Tem horas que é Deus quem vai falar com teu marido. Tem horas que é Deus quem vai falar com teu filho. Tem horas que é Deus quem vai falar com aquela tua amiga. Não é você. Aprende a se calar. Você tem que aprender a não ser o Espírito Santo na vida das pessoas. A verdade não vem só através de você. Eu já fui essa, eu já fui aquela que queria ser o Espírito Santo na vida de todo mundo. Deus usa situações, usa pessoas. Entenda, nem sempre você vai ser o canal. Sabe? E aí quando a gente fala nisso, não tem como eu não me lembrar, essa passagem é linda, eu acho ela linda demais. Quando Maria, ela é avisada pelo anjo que ela vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo, e ela chega até José para contar, o que acontece? José não acredita. José não acredita. E eu tenho certeza que Maria não ficou ali. Não, José, olha, pelo amor de Deus, e falando. Maria era uma mulher que confiava em Deus. Maria sabia o que ela tinha ouvido do Espírito Santo. Maria se calou e aguardou que o próprio Deus falasse com José. E o que aconteceu? Deus falou em sonho com José. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Tem coisas que não vai ser através do nosso braço. A gente tem que entregar na mão de Deus. Gente, aconteceu isso comigo. O que eu estou falando aqui para vocês, eu vivo até hoje. Sabe, quando... algumas de vocês sabem, o Ricardo, eu estou falando dele porque eu estou contando uma história para ilustrar, tá? Que parece... quando a gente chegou, né, na casa da pastora Rodrigo, da pastora Flavinha, do pastor Rodrigo, vira um só, né, a gente até esquece. Há 7 anos, a gente chegou numa situação péssima do nosso casamento. E era tão ruim que eu não sabia que o Ricardo tinha vindo de um lar cristão, que ele era filho de pastor, não sabia nada disso, porque ele estava desviado há anos. E eu não era nada, eu era tudo e não era nada. Eu ia aonde me chamassem. Né? Até no dia que a pastora Ilnar veio aqui, que ela me apontou e falou, você, eu falei, misericórdia, ela vai dizer tudo que já aconteceu. Fiquei morrendo de medo, porque só eu sei por onde eu andei. Né? Mas já repreendi, já entreguei aos pés da cruz, né? Amém. Glória a Deus. Mas, fui fazer brincadeirinha, esqueci, ó. Ah, sim, obrigada, Igor. E aí, quando eu cheguei lá, e o Ricardo não era convertido, não era, né, estava desviado, eu nem sabia por onde ele tinha andado, porque eu também já tinha andado, ainda chamava ele para ir nos lugares, ele fazia uma cara, nossa, vamos lá naquela moleque Lemão, ele olhava para mim e eu não entendia, né, porque ele ensina o menino no caminho que deve andar, né, lá no fundo ele guardava ainda. E aí, gente, quando eu entrei lá para consertar meu casamento, e eu comecei a ouvir essa palavra, né, aquilo gerou vida em mim. E eu fiquei tão apaixonada que rapidinho eu me converti. Né, rapidinho eu quis ser batizada, rapidinho eu comecei a mergulhar, eu comecei a ir para a igreja. Só que o Ricardo, desviado ele estava, desviado ele continuou. E aí eu comecei a me achar muito santa. E aí eu comecei a chegar nele e falar tudo que ele tinha que fazer. Você precisa parar de beber, você precisa ir para a igreja, porque você que foi criado... Eu comecei a pregar para ele da pior maneira possível. Sabe o que aconteceu? Ele se afastou cada vez mais. Porque a gente não é pelo nosso muito falar. Sabe, a palavra de Deus, acho que em 1 Pedro diz que a mulher sábia, ela ganha um marido pelo proceder e não pelo muito falar. É pela tua atitude. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, a gente vai ter que se calar, confiar em Deus e saber que Ele está fazendo a obra. Você sabe por que a gente foi chamado? A gente foi chamado não para ficar falando sem parar. A gente foi chamado para ser como um fio condutor. Um fio condutor que conduz as pessoas até a presença de Deus. Porque uma pessoa na presença de Deus, cedo ou tarde, ela vai ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer a ela. É para isso que nós fomos chamados.
E não para ficar falando sem parar, para ficar pregando de uma maneira chata. Prega com a tua vida. Sabe? Prega com a tua maneira de criar os teus filhos. Prega com a tua maneira de ajudar o teu vizinho. Sabe? Não tem nada mais chato do que uma pessoa que fica no ouvido da outra dando lição de moral. Não é assim, gente. Deus pode usar você, mas Deus pode usar outra pessoa. A gente tem que usar o nosso joelho, ajoelha, ora, entrega essa pessoa a Deus. Cuida da tua vida. Paulo fala isso, olha só, segue aí o versículo 10 e 11. E de fato, desculpa, Igor. 1 Tessalonicenses 4, 10 e 11. Continuando, né? E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Paulo está dizendo aqui, cuida da tua vida. Cara, cuida da tua vida. Progride, avança. Sabe como é que é avançar? Cuida da tua vida. Gente, a gente tem opinião para dar para todo mundo. A gente tem solução para o problema de todo mundo. A gente só não cuida da vida da gente. A gente só não tem opinião para a gente mesmo. A gente olha o cisco do olho do irmão, mas a gente não vê a trave que está no nosso. Parece que a nossa vida está super endireitada. Tem nada mais para fazer, então eu vou cuidar da vida do outro. Cara, cuida da tua vida, é isso que Paulo está falando. Cuida da tua vida. Porque enquanto você cuida da tua vida, você vai progredir e vai avançar. Vai orar, vai cuidar da tua vida com Deus. Para de falar. Para de dar tanta opinião. Entrega nas mãos de Deus. Você não é o Espírito Santo na vida das pessoas. Amém? Vamos lá para o versículo 3. Segunda. Gente, essa aqui também é forte. Eu espero que ninguém levante para ir embora. Né? Porque quando eu falo para vocês, eu estou falando é para mim. Tá? Igor, coloca para mim Tiago, né? Tiago 3, versículo 3. Porque Tiago, aqui em segundo lugar, ele vai nos ensinar. Primeiro, ele ensina que a gente não deve ficar dando opinião sobre tudo. Em segundo lugar, ele ensina que a gente não deve murmurar. Olha só. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Próximo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Misericórdia. Acho que é a 7 também, deixa eu ver. Eu não botei aqui. Não, é só isso mesmo. Gente, esse versículo é muito forte. Tudo, né? Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Sabe esse órgão pequenininho que vocês têm aqui? Ó, põe para fora. Põe para fora, mulherada. Pois é tão pequenininho, né? Mas é tão poderoso. Né? Ele tem o poder de dirigir a sua vida. Ele tem o poder de dizer se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, estou certa, né? Até hoje eu não aprendi. Sério, tenho uma dificuldade. Se você vai para frente, se você vai para trás, se você trava a tua vida, se você vai para baixo, se você vai para cima ou se você cai no precipício. A língua tem esse poder. É isso que o Tiago está falando aqui. Isso é muito sério. Gente, quem está falando tudo isso não sou eu. Não sou eu. É Deus através da vida de Tiago. É muito forte. A língua tem um poder muito grande. Sabe por que Israel não entrou na terra prometida? Por causa da murmuração. Por causa da murmuração. Eu estou cansada do maná. Eu estou cansada dessas roupas, uma roupa que não gasta. Eu estou cansada disso, eu estou cansada daquilo outro. Gente, quando eu li esses versículos, eu não sei vocês, mas eu li e ficava assim, nossa... Que gente reclamona. Se fosse eu no lugar deles, eu estava assim encantada com o maná caindo. Mentira. Esse povo somos nós.
Porque o Deus daquele tempo é o mesmo de hoje, porque Deus não muda. Deus continua fazendo cair maná nas nossas vidas. Deus continua fazendo com que a gente assista milagres o tempo todo. E a gente continua murmurando. Sabe por quê? Porque a gente está sempre olhando para aquilo que a gente acha que não tem, para aquilo que a gente acha que precisa, porque Deus sabe de tudo que a gente precisa. Então a gente consegue uma coisa, daqui a pouco a gente está olhando para outra, sabe? É assim, ai, porque aquele marido, porque aquele homem, foi você que escolheu ele. O pastor Rodrigo falou aqui. Você escolheu o teu marido e você está xingando ele. No dia do casamento ele era o melhor homem do mundo. Hoje ele é um traste. Ah, porque o meu trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque o meu salário. A gente está sempre reclamando, a gente está sempre murmurando. Gente, isso tem o poder de travar a tua vida. Eu creio que existem muitas bênçãos que Deus quer liberar sobre as nossas vidas e que muitas vezes elas não são derramadas porque elas estão sendo travadas pelo poder da nossa língua. Pela murmuração. Sabe? Por aquilo que a gente tem soltado. Vamos parar de murmurar. Para de falar. Pega a tua boca, enche ela para agradecer. Enche teu coração de gratidão, começa a agradecer. Agradece porque você acordou, agradece porque você respirou, agradece porque você pode falar de Jesus. Tem lugar que não se pode falar de Jesus. Agradece por tudo aquilo que você tem. Sabe? Para de murmurar por qualquer coisinha que acontece. Começa a olhar o outro lado. Começa a agradecer. A gente tem muito mais motivo para agradecer. A nossa pastora sempre sobe aqui e fala isso. Mas às vezes, por uma coisinha que acontece, a gente já está reclamando, a gente já está murmurando. Eu estou falando para mim, gente. Tá? Eu estou falando para mim, principalmente. Igor, coloca para mim Mateus 15, versículo 11. Gente, eu nunca tinha entendido muito bem a analogia que Jesus fala aqui. Mas eu creio que Deus me iluminou. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. O que Jesus está dizendo aqui é o que você come... Não vai te tornar impuro, vai sair, vai ser eliminado. Mas aquilo que você fala, isso que você fala tem o poder, né, de trazer, de contaminar. Só que eu achava que não era me contaminar, era contaminar quem está ao meu redor, mas não. Tem o poder também de me contaminar. Você sabe por quê? Porque eu falo, eu sou a primeira pessoa a ouvir. E eu como aquilo que eu estou falando. E aí eu queria perguntar para vocês hoje. O que vocês têm falado, o que vocês têm proferido com a boca de vocês, está alimentando vocês ou está intoxicando vocês? O que vocês falam, o que nós estamos falando hoje, o que a nossa boca está falando, as nossas palavras, elas têm o poder de nos alimentar. Como Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou as nossas palavras, elas são como veneno, elas nos intoxicam. O que tem saído da nossa boca hoje? Gente, murmurar é soltar veneno. É soltar veneno e engolir. Murmurar é frear a sua vida. Murmurar é se matar aos poucos. É tomar um veneno, uma dose de veneno a cada murmuração. Sabe? Provérbios 18, 21, a gente já leu, diz que a língua tem o poder sobre a vida e a morte. E os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. O que você tem comido? Para onde a tua língua está te levando? Ela está te levando para lugares mais altos ou ela está te levando pelo precipício? A gente precisa entender que no reino de Deus as coisas acontecem pelo poder da palavra. A gente já falou aqui, Deus criou o mundo pela palavra. A fé vem pelo ouvir. O evangelho é poder de Deus. Como é que a gente prega o evangelho falando? O que a gente tem declarado sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros? O que você tem declarado na tua casa? O que você tem declarado no seu trabalho? O que você tem declarado por onde você passa? A gente vê pela Bíblia inteira o poder criativo de Deus pela palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Maria engravidou pelo poder da palavra. Pedro se tornou um pescador de homens pelo poder da palavra de Jesus, uma palavra que ele gerou e 3 anos depois foi se cumprir. E o que a gente tem gerado? O que a gente tem gerado com o poder das nossas palavras?
vida, morte. O que você tem declarado sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu futuro, sobre a vida dos teus filhos? Sabe? Começa a declarar palavras de bênção. Para de murmurar, fecha a tua boca se você não tem nada para falar. Mas eu queria fazer aqui um exercício, eu queria propor algo aqui para vocês. Vamos começar a declarar a palavra. E eu não estou falando aqui não, gente. Eu tenho horror disso. Eu não estou falando aqui não de uma confissão positiva. Vai tudo dar certo, vai tudo dar certo, vai tudo dar certo. Eu vou ficar rica, eu vou ficar magra, eu vou isso, eu vou aquilo. Não estou falando disso, não. Isso é mantra. Eu estou falando de confessar a verdade. E sabe o que é confessar a verdade? É confessar a palavra de Deus. Começa a confessar a palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus. Sabe, começa a declarar. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Começa a declarar. Porque eu sei os planos que o Senhor tem a meu respeito. São planos de bem. Começa a declarar. Deus, teus caminhos são muito mais altos do que os meus. Senhor, eu sou tua filha, eu sei que o Senhor me ama. Senhor, porque o Senhor deu o teu filho unigênito, para que eu que creio no Senhor tenha vida eterna. Começa a declarar a palavra. E começa a declarar em voz alta. Sabe para quê? Para você comer a sua palavra. Porque a gente se alimenta daquilo que a gente fala. Então começa a declarar em voz alta. Ah, mas eu tenho vergonha de sair por aí declarando versículo. Vão achar que eu sou doida. Mas de murmurar em voz alta a gente não tem, né? A gente ainda procura o irmão para murmurar, junto com ele. A gente senta e começa a murmurar e tal, e é uma batalha. Não, mas você não sabe o que está acontecendo. Não, minha vida é muito pior. Quando você vê, já está uma batalha da murmuração. Quem está mais desgraçado na vida? Para isso, você fala em voz alta. Ei, vamos mudar. Para de se amodar ao mundo. Vamos ser renovado pela palavra. Não importa se vão achar que você é doida. Porque as coisas de Deus, elas são loucura para o mundo mesmo. Então começa a declarar palavras de bênção, começa a declarar versículos, aonde quer que você esteja. Vira para a irmã do teu lado, agora, e fala assim, eu vou começar a declarar versículo por onde eu for. E aí agora todas nós, em uma só voz, a gente vai declarar. Vamos lá? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, tá? 1, 2, 3. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém. Então a gente vai parar de murmurar. A murmuração não existe mais. Na hora que vier, a gente fala, opa. A gente vai trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo tudo que a gente tem, aquilo tudo que Deus já fez na nossa vida. Mas seguindo, Igo quem fala é a Ana Cláudia, né? Coloca para mim os versículos 5 e 6 do capítulo 3. Aqui Tiago vai nos ensinar, e aqui também é forte, gente, sobre não fazer fofoca e não julgar. Olha só. 3, 5. É esse? Ah, não, é esse mesmo, desculpa, 5, 6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago está dizendo que a nossa língua ela pode ser usada pelo capeta. Gente, a nossa língua ela tem o poder de destruir uma vida, de destruir uma família, de colocar fogo, sabe? Uma fagulhinha. Ela tem esse poder. E aqui eu queria que a gente fosse ler agora Provérbios capítulo 6, e eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. E eu oro mais uma vez para que Deus coloque um temor muito grande no seu coração e no meu. Porque esse versículo aqui, esse capítulo aqui para mim é um dos mais fortes. Olha só, Provérbios 6, do 16 ao 19. Eu não te passei esse, né, Igor? Desculpa. Gente, olha isso.
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. O Senhor odeia, 6 coisas, e uma série, olhos cheios de orgulho, olhos altivos, né, ou cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. 6, a testemunha falsa que espalha mentira. E 7, que é o que Deus detesta, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquele que faz fofoca. Gente, uma coisa sou eu, Roberta, odiar algumas coisas e detestar outras. Outra coisa é Deus, odiar algumas coisas e detestar outra. Vocês já imaginaram? Deus detestar alguma coisa? Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus estiver contra nós, quem é que vai nos defender? Pois é, mas Deus está dizendo aqui que detesta a fofoca. A gente tem que parar de ser leve trás. Sabe? Quando você entra numa rodinha, primeiro que você não devia nem entrar em rodinha que estão falando mal dos outros, porque a Bíblia diz lá em Salmo 1 que a gente não deve se sentar na roda dos escarnecedores. Mas se você estiver numa rodinha e surgir um assunto e começarem a falar de alguém, cala a sua boca. Aprenda a se calar. Porque, às vezes, a gente, eu estou falando da gente e o mundo, tá? Eu não estou falando da gente aqui. Porque eu já fiz isso. Sabe, eu estava ouvindo falar mal de alguém e eu falei, não, eu vou contar. Eu nem ia contar, não, mas eu não acho justo. Então, a justiça sou eu, né, e eu vou chegar e vou contar para essa pessoa. Cara, o outro está lá, quieto. Ele nem está sabendo que estão falando mal dele. Ele está em paz. Aí você chega, conta. Certamente ele não ficaria sabendo. Você traz a informação para ele, tira a paz dele, gera uma mágoa no coração e ele ainda vai ter que perdoar alguém. Para de disseminar fofoca. A gente tem que parar de falar. A gente não foi chamado para fazer isso. A gente foi chamado para ser pacificador. Se você quer falar alguma coisa, chega na roda e começa a falar bem. Sabe? Não é para falar, não é para fazer leve trás, não é para ficar falando dos outros. Nós não para falar que o outro falou. Para de fazer fofoca. Para com isso. O Senhor detesta, Ele abomina quem dissemina fofoca. Ah, mas você pode dizer assim, ah, não, mas eu não conto. Eu só comento o que foi falado com o outro. Fofoca do mesmo jeito, você está disseminando aquilo que foi dito. É fofoca, gente. Por mais que você não chegue na vítima da fofoca e conte para ela, se você pega aquela palavra que foi dita ali e chega e começa a comentar com a Lígia, é fofoca. É fofoca, tem que morrer em você. Você tem que orar para que essas pessoas conheçam Jesus e parem de fazer fofoca da vida alheia. Sabe? E nessa de falar dos outros, a gente ainda comete mais um erro, que é julgar os outros. Coloca para mim Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, não julgar é um mandamento, sim. Jesus está dizendo, não julguem. E aí você pode pensar, porque Paulo manda a gente julgar, né? Em uma das cartas. Mas Paulo manda a gente julgar o pecado, e não a pessoa. O que Jesus está dizendo assim é, para de julgar o pecador. Sabe por quê? Eu entendi isso aqui melhor quando eu li, e eu até fui lá, agora de novo olhar, quando eu estava preparando aqui a palavra, no livro de C.S. Lewis, Evangelho Puro e Simples. Ele dá um exemplo que eu acho que é muito esclarecedor, foi para mim e eu vou trazer para vocês. Uma pessoa, um rapaz, ele foi criado em um ambiente um ambiente disfuncional, num lar disfuncional, onde todo mundo falava palavrão. Todo mundo falava muito palavrão. E ele foi acostumado, ele foi treinado a falar mais de 100 palavrões por dia. Ele falava palavrão o dia todo. Uma outra pessoa, pessoa B, ela foi criada num lar cristão, onde ninguém falava palavrão. Onde o palavrão não era uma realidade. Aquela pessoa foi acostumada, foi treinada a falar 0 palavrões. Essa pessoa A, ela tem um encontro com Jesus, ela conhece Jesus, ela é transformada pelo poder da palavra.
ela nasce de novo e ela começa a luta, né, pela santificação. E com muito esforço ela consegue, né, parar de falar os 100 palavrões e ela começa a falar só 70. O outro que nasceu num lar evangélico, num lar cristão, ele está meio fraco na fé e começa a ir falar 2 palavrões. Deixa eu perguntar para vocês, vendo só essa imagem do que fala 70 e do que fala 2, sem saber do que tem por trás, o que a gente vai pensar? Qual vai ser o nosso julgamento? Cara, esse que fala 70 está mal na fita, hein? Ou o outro fala só 2, esse aí fala 70. Pois é, mas a gente está julgando sem saber a história do outro. A gente não sabe, mas Deus está olhando para esse que fala 70 e está olhando e está falando assim, não, ele fala menos 30. Então, a gente não foi chamado para julgar. Você não tem todos os elementos para julgar a vida do outro. Você não sabe a história do outro. Não tem como a gente comparar as pessoas. Não tem como a gente comparar as histórias. As pessoas, elas são únicas. As pessoas têm histórias únicas. As pessoas têm vidas únicas. E aí você pode falar assim, ah, não, mas então eu posso julgar aquele que, sei lá, meu irmão que está aqui comigo, que cresceu comigo, eu sei a história dele toda. Não. Porque fisiologicamente nós também somos diferentes. Às vezes, o que mexe muito comigo vai mexer menos com aquela pessoa, fisiologicamente falando, porque ela tem um problema de hormônio, ela isso, ela aquilo outro. As pessoas não são iguais. Nós não fomos chamados, gente, para julgar ninguém. Sabe? E entenda, a partir do momento que você julga com a tua régua milimétrica, Deus vai te julgar com a mesma régua. Será que você passa na sua medição? Será que a gente passa na nossa régua? Porque às vezes a gente é muito rápido para julgar os outros. Será que a gente passaria nessa régua? A gente não pode ficar, a gente não foi chamado para isso. E aí eu queria convidar vocês a começar a fazer a fofoca inversa. Sabe? Numa roda, começa a falar bem de alguém. Começa a falar bem de alguém. Sabe? Vira para a pessoa do teu lado e fala, e agora? Nós vamos praticar a fofoca inversa. E aproveita e já faz um elogio para essa pessoa que está do teu lado. Claudinha, você é linda. Faz um elogio, irmã, como você está linda. Irmã, que maravilha. Irmã, como você é uma mulher de Deus. E aí, continuando aqui, faltam só 2, gente. Nossa, a gente vai ficar aqui muito tarde. Igor, coloca para mim os versículos 7 e 8. Não, Mateus não. Desculpa, Tiago, 3, 7, 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Sabe o que ele está falando aqui? A língua é igual aquelas feras que estão lá no zoológico, presas, doida para sair falando. Sabe? Pois é. Mas o que Deus está falando aqui através da vida de Tiago é que a gente não deve sair falando tudo o que a gente pensa. Sabe? Então, a gente tem que cuidar para não sair dando a nossa opinião, para não murmurar, para não fofocar e julgar e para não falar tudo que vem à cabeça, gente. Sabe? Na hora da raiva, ou porque você se acha sincera mesmo. Sabe? Tem gente que fala, eu falava isso. Nossa, eu sou muito sincera. Deus me deu um dom, o dom da sinceridade. Cara, isso não é dom, isso é maldição. Porque você falar tudo o que você pensa sem você parar para pensar, tudo que vem na tua telha sem parar para pensar, sem se preocupar com o que isso vai causar, isso não pode ser um dom de Deus. Porque as coisas de Deus, elas não trazem confusão. Então, isso não é um dom de Deus. Gente, as palavras, quando elas são liberadas, elas não voltam. Ah, eu falei na raiva, nem é isso que eu penso, não importa, você falou. Aquela palavra foi liberada na vida de alguém. Essa palavra não volta. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala.
Sabe? Com o que a gente fala para os nossos maridos. Gente, quantas coisas eu falei para o Ricardo e depois eu queria recolher e não tinha jeito. Porque eu era assim, na hora da raiva, eu parecia uma locomotiva desenfreada, saía falando tudo. E aí depois a raiva passada, eu já tinha vomitado tudo mesmo, e eu estava ótimo, ele estava destruído. E eu ainda queria que ele ficasse bem, mas eu falei só umas coisinhas. Porque a gente que fala, a gente não tem noção do que a gente falou. A gente destrói as pessoas. A gente causa destruição com a nossa palavra. A gente tem que tomar cuidado. A gente não tem que falar tudo que a gente pensa, não. Sabe, aquela pessoa, a irmã sincera. Nossa, como você engordou. Cara, recolhe a tua palavra. Ninguém quer saber o que você está achando. Isso não é bonito. Isso não é sinceridade. Isso é inconveniência. Sabe, a palavra está aqui dizendo para a gente. Cara, guarda a tua língua. Por isso que a gente tem dente, ó, para guardar a língua na hora que ela quer sair. Igual uma fera. Faz assim, ó, fecha a boca e prende essa língua aí dentro. Sabe, na hora que... É por isso que por isso que a gente pensa e tem um caminho até a boca. É para que nesse caminho, entendeu, você reflita, filtre e não vá falando. Porque senão era tudo junto. Mas não é. É para isso. É para que a gente fale de maneira refletida. Gente, para quem tem filho aqui, cuidado com o que vocês falam. Sabe, porque às vezes há pretexto de a gente ensinar na hora da raiva, porque menino faz a gente ficar com raiva mesmo, perder a cabeça, né? E às vezes na hora da raiva, e a pretexto de educar, a gente sai falando. Sabe, a gente fala. Menino, você é burro. Menino, isso, você não vai dar para nada. Você está declarando desgraça sobre a vida do teu filho. Cuidado, isso não educa ninguém. Isso mata a autoestima, isso mata sonhos. Isso mata. Então, assim, cuidado com o que você tem falado. Cuidado. Há poder no silêncio. Reflete. Sabe? Pega o teu filho e fala depois. Olha só o que diz Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio no coração. Sabe, o grande problema não é nem o que você está só falando, mas é o que tem no teu coração para gerar essas palavras. O que tem no nosso coração para gerar tanta murmuração? Jesus, nesse versículo aqui, ele mostra que ele está preocupado não só com o que a gente fala, mas que a gente tem que mirar no nosso coração também. Então, o primeiro passo é dominar a língua, mas um segundo passo é ver o que está dentro do seu coração, é orar, é pedir, Deus, tá, você conseguiu frear a língua, mas continua vindo aquele pensamento, Senhor, muda meu coração, muda a minha forma de pensar, troca o meu coração, troca os meus pensamentos, sabe? Continua a orar para Deus trocar. Eu gosto muito de declarar o que está lá em Filipenses 4:8. Olha só. É lindo isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra. A palavra é verdadeira. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. O que é nobre, gente? A palavra. Tudo que for correto, tudo que está certo está aqui. Tudo que for puro, para de ficar ouvindo coisa impura, fofoca, enfim. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Começa a pensar nisso, começa a declarar esse versículo para ele entrar no teu coração e ir mudando a sua forma de pensar, para que ele enche o teu coração, para que da tua boca saia isso. É isso que tem que estar na nossa boca, na nossa mente, é a palavra de Deus que tem que estar na nossa boca. Declara essa palavra sobre vocês também. Sabe por quê? Porque eu acho que no decorrer da vida, muitas palavras mentirosas foram lançadas sobre a gente. Sabe, palavras limitantes, que geram em nós crenças limitantes. Palavras que falaram para a gente que a gente não daria conta, que a gente é isso, que aquilo outro. Começa a declarar a palavra sobre a sua vida também. Começa a declarar quem você é, que em Cristo você consegue todas as coisas. E por último, gente, eu queria, Igor, que você colocasse os versos 9 e 10. Não é Filipenses, não, desculpa, é Tiago.
Tiago 3. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Gente, Tiago ensina aqui que quando a gente está amaldiçoando outra pessoa, é como se a gente estivesse amaldiçoando o próprio Deus. Isso é muito forte. Quem tem filho aqui vai entender o que eu estou te dizendo. Se alguém me ofende, beleza. Mas se alguém ofende as minhas filhas, aí é pesado. É a mesma coisa com Deus. Se você amaldiçoa uma criação de Deus que foi feita à imagem e semelhança dele, é assim que Deus olha, sabe? Quem é que mãe aqui que concorda comigo? Não é muito mais duro você ouvir uma ofensa ou quando faz alguma coisa contra o teu filho do que contra você? Quando a gente amaldiçoa alguém, a gente está amaldiçoando uma criação de Deus. A gente está amaldiçoando alguém que Deus criou à sua imagem e semelhança. Mulheres, entendam. Saiam daqui hoje, vamos sair daqui hoje entendendo que as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas podem determinar o nosso futuro, a nossa direção para onde nós estamos indo. Através das nossas palavras, nós desenhamos o futuro profético dos nossos filhos, o nosso futuro profético, através da nossa boca. A nossa palavra, ela determina o que vai acontecer. Ela pode frear aquilo que a gente tem para receber. Ela pode levar a gente para o alto, mas ela pode levar a gente para baixo também. A gente precisa aprender a controlar a nossa língua. A gente precisa aprender a encher o nosso coração da palavra de Deus para que da nossa boca saiam palavras de bênção. A gente precisa aprender, como soldada de Deus que nós somos, a usar a língua para abençoar, para proferir bênçãos e a usar o poder do silêncio para se calar na hora exata. Declare bênção sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus amigos, sobre o seu trabalho, sabe? Isso aqui é uma verdade muito grande. Gente, eu tenho, quem me conhece sabe, eu gosto muito, né, de demonstrar que eu lembrei da pessoa, que eu gosto da pessoa, dando lembrancinhas, dando presentes. E esses dias eu estava até conversando com o Ricardo, e eu estava pensando de onde veio isso, né? Porque se isso era meu mesmo, de onde veio? Ia rir. O Espírito Santo, eu não me lembrava disso, mas o Espírito Santo me trouxe à memória que eu aprendi isso com a minha mãe, sabe? A minha mãe, quando a gente era pequena, tanto eu quanto a minha irmã, ela sempre falava para a gente, ela ensinava que a gente podia mostrar para as pessoas, né, que uma forma de a gente mostrar carinho pelas pessoas, uma forma de a gente mostrar que a gente lembrou das pessoas, era a gente dando pequenas lembranças. Não tem nada a ver com valor, não é isso. É aquela forma de você expressar o seu carinho, o seu afeto, que você lembrou da pessoa. E a minha mãe fazia isso com a gente. Minha mãe, ela chegava, aonde ela fosse, ela chegava assim, ela trazia um pão de queijo. Ela, minha filha, eu lembrei de você. Olha, eu passei por ali e lembrei de você. Eu não lembrava disso. Mas a minha mãe, ela me ensinou, ela declarou essa bênção sobre a minha vida. E por mais que eu não lembrasse, isso impregnou em mim. Isso hoje em dia faz parte de mim. E é assim com as palavras que a gente declara sobre a vida dos outros. Você pode gerar vida na vida dos seus filhos. Você pode gerar vida na vida do seu marido, na vida das suas amigas, por onde quer que você passe. E eu queria hoje te incentivar a usar a sua boca para proferir palavras de bênção. Sabe, quando vier um pensamento bom sobre alguma pessoa, fala. A gente, às vezes, fala tanta coisa ruim, mas quando vem algo de bom, a gente se cala. Sabe? Vamos começar a falar coisas boas, a declarar a palavra sobre a vida dos outros, sabe? Vira para a tua amiga que está aí do lado e faz um elogio para ela, mas um elogio daquele. Sabe? Um elogio daquele, declara uma palavra aí sobre a vida dela. Amém. Obrigada, amiga. Gente,
E aqui eu queria terminar, né? Vocês gostaram de apanhar? É bom, né? Eu gosto. Eu também gosto. Para mim tem que ser só assim. Mas eu queria fazer um convite para vocês hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, sabe? Eu queria... Pastor, eu posso colocar um louvor? E a pastora não está nem me ouvindo. Pode, né? Então tá. É no silêncio. Sabe qual é? Não sei nem se é esse o nome. Do Ministério Zoe. É isso? É, né? Igor, começa baixinho, depois a gente vai aumentando. E eu queria que hoje, você que está aqui, você que recebeu essa palavra, você começasse a se perguntar se tem algo que você precisa consertar entre você e Deus. Sabe? Sobre palavras que foram lançadas, sobre opiniões que você deu de maneira irrefletida, sobre murmurações que você possa ter feito, que você faz e às vezes escapou da tua boca, sobre julgamento que você fez sobre outras pessoas, sobre alguma fofoca, sobre maldições que você lançou na vida de alguém. Será que o silêncio é uma arma que você não tem usado? E eu queria que se nessa noite essa palavra te tocou, se você entendeu o poder que há no silêncio, se você entendeu o poder que há nas nossas palavras, eu queria que você se levantasse. Eu queria que você viesse aqui na frente, para que a gente pudesse orar todas juntas sobre isso, sabe? Para que a gente pudesse pedir a Deus para que Ele derrame sobre nós a sabedoria dEle, para que Ele derrame sobre nós, sobre o nosso coração, as palavras dEle, sabe? Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a ser uma mulher de Deus, uma mulher que usa as palavras, Pai, como arma, como com sabedoria, Senhor, que usa as palavras, Pai, para abençoar, Pai, que com suas palavras gera vida, Pai, e não morte, Deus. Senhor, que as nossas palavras sejam como bálsamo curativo, que da nossa boca saiam palavras de vida, palavras de cura, palavras de vida eterna. Para aquelas que perderam relacionamentos preciosos na sua vida, com familiares, com amigos, que magoaram com palavras os seus maridos, filhos, pais, arrependam-se, peçam perdão. O nosso Deus é um Deus do perdão. Peça para que Deus ajude a você a resgatar esses relacionamentos. Você que está aqui hoje, não existe culpa sobre a tua vida. Existe o perdão de Deus, e o perdão de Deus, ele é completo. Ele restaura. Deus vai te colocar, vai te reposicionar aqueles lugares que foram abertos dentro do seu coração. Ele está te sarando hoje. Deus está estabelecendo um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu emprego. E tem mulheres aqui que eu sei, Deus está me dizendo, mulheres que precisam pedir perdão para algumas pessoas. Tem mulheres aqui que precisam chamar o marido, sentar ao lado, pedir perdão por algumas desonras praticadas, chamar os filhos, pedir perdão. Sabe, o Senhor vai te ensinar a arrancar palavras no mundo espiritual. Palavras de bênção, palavras que edificam a vida. Vocês foram chamadas aqui hoje para serem redimidoras de mulheres. Vocês foram chamadas aqui hoje para serem abençoadoras, para abençoarem os outros com palavras. Espírito Santo, nós estamos aqui. Encha essas mulheres, Senhor, coloque nelas as suas palavras, Pai. Nós vamos sair daqui certas das palavras de bênção. Nós temos que declarar palavras, as palavras da verdade, as suas palavras, Senhor. Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, nos perdoa por todas as palavras frívolas que nós falamos, por todas as palavras vãs, por tudo aquilo que nós falamos de maneira irrefletida, por todo julgamento, por toda fofoca, Senhor. Senhor, nos ajuda a restaurar relacionamentos que foram perdidos, Senhor. Traz ao nosso coração, Senhor, aquilo que a gente precisa pedir perdão, as pessoas que a gente precisa perdoar, Senhor. Senhor, nos ensina a ficar em silêncio, Pai. Nos ensina como mulheres soldadas, Pai, a guardar o silêncio. Nos ensina sobre o poder do silêncio e sobre o poder das nossas palavras simples. Pai, obrigada, Deus.
Obrigada, Pai, por essa palavra. A tua palavra é a palavra que traz vida eterna sobre nós, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, fala agora ao nosso coração.